Muito bem, vamos para a bendita palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esther. Esther, capítulo 2. Eu vou fazer um rápido resumo para você do livro de Esther, para você que não conhece a história dessa moça. Esther, uma judia, órfã. Ela perdeu o pai, a mãe, e foi criada por um primo. E a rainha Vasti, que era a rainha do rei Xerxes, o contrariou. E o rei Xerxes, então, abandonou a rainha, condenou a rainha, por causa da sua insubmissão. E ele, então, queria escolher uma nova esposa e baixou um decreto para que todas as virgens se apresentassem para uma seleção, para se tornar a nova rainha. Não era voluntário, era obrigatório. E essas moças passaram por uma seleção e por uma preparação durante um ano inteiro para passar pelo test drive do rei. Coisas culturais. E Mardoqueu, primo de Esther, leva então sua prima para que ela fosse cuidada por Hegai, o homem que cuidava do harém do rei. E ele orientou essa moça. E aquela que fosse escolhida por Xerxes, todas fariam parte do seu harém, mas aquela que fosse escolhida por ele se tornaria rainha. E Esther foi tornada rainha. Logo depois que Esther foi feita rainha, houve uma grande perseguição sobre o povo hebreu, sobre o povo de Deus. E simplesmente pelo fato de Esther ser a rainha, esse povo foi poupado do extermínio total e absoluto. Porque ela estava no lugar certo, na hora certa, com o coração certo. Esse é o resumo da história de Esther. Mas eu queria ler com vocês o capítulo 2, que aconteceu logo depois do episódio em que a rainha Vasti enfrenta o rei Xerxes, e ele então muito se indignou, e a rainha foi deposta. No verso 1 do capítulo 2 diz assim: algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente, muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo.
Diariamente, ele caminhava de um lado para outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, deveria completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Saagás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 10º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. O rei deu grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Vamos até aí. Aqui faz um panorama geral daquilo que eu te falei, e você entende quem Esther era, como ela foi parar, onde ela foi parar, e que ela era favorecida. Ela achava favor diante das pessoas com as quais ela convivia. E Esther teve que passar por um processo. Às vezes você vê uma pessoa e você acha que só a beleza dela abre portas, pode até ser. Mas só a beleza de Esther certamente não foi o que atraiu a atenção de Hegai. Quem era Esther? Quem era essa moça que todos se agradavam dela? A gente vê uma pessoa transformada, uma pessoa curada, uma pessoa usada por Deus, uma mulher especial, uma mulher que se destaca, mas você não sabe o que ela passou para chegar aí. E hoje a gente não quer passar por processos. A gente quer que Deus resolva a nossa situação. Nós somos a geração da tecnologia, né, gente? Hoje, a gente não tinha celular até alguns anos atrás. Era telefone de ficha. Você não tem nem, muitas aqui não tem nem ideia do que isso seja. A expressão caiu a ficha, para muita gente, não faz muito sentido. Só repete porque viu a mãe falando. Vai cair a ficha quando completava a ligação, né? Você põe a ficha para falar, era no orelhão. Muita gente não tinha telefone em casa. Eu fui ter telefone em casa, eu tinha 15 anos. Eu não sou velho, eu sou vintage. O negócio é que, mas hoje a gente vai dar um download de qualquer coisa, você fica, aquela rodinha, dá uma impaciência. E a gente ironicamente, a gente pega, faz assim como se fosse movido a manivela, a gente se inquieta, mas Deus não mudou. Os tempos mudaram, mas Deus continua sendo um Deus de processos. Se você planta uma semente hoje, você não vê ela brotando amanhã. Vai demandar tempo. Aquela semente tem que morrer. Que processo lindo, né? Aí sai um brotinho, e você vai nutrindo, você vai alimentando, você vai cuidando, dando a medida de água certa, e aí ela cresce, se fortalece, atravessa estações, aí ela floresce, frutifica. Você plantar um pé de jabuticaba hoje, você não vai comer jabuticaba ano que vem, gente. E põe verão, primavera, nesse processo, né? Deus não mudou. E Ele não vai andar depressa com as coisas só porque você quer.
E os processos são necessários para você chegar onde Ele quer que você chegue, para que você cumpra o seu propósito. Não pule etapa, não queime etapa, porque vai dar problema. Toda vez que a gente queima etapa, a gente não quer viver alguma coisa, porque essa coisa é ruim, vai dar ruim lá na frente. As mães não querem criar os meninos hoje, quer delegar. Põe na escola cristã, leva para a igreja, na escolinha dominical, faz alguma coisa pelo meu filho, porque eu estou ocupada. Ele não dá trabalho, você não quer ter trabalho com ele aos 5 anos, você vai ter aos 45. Hoje está dizendo, aí tem uma pesquisa recente que saiu que os homens estão amadurecendo aos 45 anos. Desanimador. E a culpa de quem? A gente vai viver a nossa vida e sente culpa. Toda boa mãe sente culpa, gente. Quantas mães nós temos aqui? Deixa eu ver. Você sabe o que eu estou falando. O ser mais culpado da face da terra é a mãe. E mesmo quando a gente não tem culpa, a gente tem. Porque os filhos falam com a gente, é culpa da minha mãe. Até Freud falou que a culpa é da mãe. A culpa é da mãe. Jesus, ajuda a gente, Jesus. Põe a mão na gente aqui. E olha, o Senhor tem uma coisa com a mãe, gente, porque é a mulher mais especial da Bíblia. Não foi Esther, a rainha, não foi a prostituta Raabe. A mulher mais poderosa da Bíblia não foi a juíza Débora. A mulher mais poderosa da Bíblia não foi Ruth, a moabita, que abriu mão da sua vida para seguir a sua sogra. Também não foi Noemi, a mulher mais poderosa da Bíblia. A mulher mais poderosa da Bíblia foi mãe. O que ela fez? Foi mãe. Carregou o Salvador do universo no seu ventre. Que mulher, hein? Que mulherão. Tinha 16, 17 anos. Olha que Deus maravilhoso. Confia o filho dele para uma menina, adolescente. E ela fez um ótimo trabalho. Bendito seja Deus. Mas a gente não quer saber desse negócio, não. Não! Eu mesma cheguei a falar essa besteira. Quando eu tive a minha primeira filha, claro, alguém falou assim, quando é que vem o segundo? Aquela história do povo pôr pilha na gente, né? O povo manda você ter o segundo, porque não é você que cria, né? Tipo assim. Aí eu fui, não vem. Porque como que não vem? Você teve uma gestação maravilhosa, parto normal, tem um maridão que te ajuda. Parênteses, marido não ajuda. Marido é pai. Marido é parceiro, marido é companheiro. Marido não ajuda com o filho. Ele é pai. Não brotou dentro de mim. Ele teve bastante participação. E a participação continua, né? E eu estou ensinando isso para os meus filhos homens. Escuta aqui. O Miguel casou agora em maio. Miguel, quando você tiver filho, seja pai. Viu? Seu pai. Quando ele falou assim, mãe, eu vou casar ano que vem. O quê? Como assim você vai casar ano que vem? Menino, termina a faculdade. Mãe, eu vou casar ano que vem. Está no final do ano, pelo menos. Não, mãe, em maio. Ai, Jesus. Miguel, você tem 21 anos, meu filho. Meu pai casou com 19. Eu já veio com o argumento todo pronto. Eu falei assim, ok, se for para você ser homem igual ao seu pai, pode casar. Agora você pensa bem disso, você não vai devolver essa menina, não. Seu pai não me devolveu? Você vai encarar. Quando os filhos vierem, você vai ser pai. Você vai lavar a louça, você vai ajudar, porque se ela te ajuda a ganhar dinheiro, você também ajuda ela na louça. Uma mãe discipulando a próxima geração de homens. E ele pode deixar a mãe, e está lá uma gracinha mesmo, lavando louça, ajudando a Thaís, está uma gracinha. É isso aí. Nós temos que ensinar a próxima geração de homens a serem homens, mas a gente não pode deixar de ser mulher. A gente quer queimar os processos, a gente quer passar por cima, mas nós precisamos de viver aquilo que a gente precisa viver. E eu falei na minha tolice, não vem em segundo, porque eu sou egoísta demais para ser mãe. Eu usei essas palavras. Eu tenho muitos sonhos, e filho vai atrapalhar. Eu costumo dizer que Deus ouviu e falou assim, pois é, eu te amo demais como você é, mas eu não vou te deixar do jeito que você está.
Vou te dar 4 para te ensinar a ser gente. E bendito seja Deus, Ele está ensinando, eu estou no processo, né? E os processos, eles são desconfortáveis. Ninguém, gente, trocar fralda, não dormir a noite inteira, acordar de madrugada, e aquela história, eu não entendi porque que tinha campanha de amamentação. Ô Jesus, aí agora eu entendo, né? Parece que vai soltar o bico do peito na boca do menino. Ninguém me contou essa parte. Tanta dificuldade, eu tive 4, por um bom tempo eu passei a ser marmita. Mas valeu a pena? Valeu a pena. Valeu a pena. Hoje, quando eu vejo a Sofia, a caçula, ela tem 17 anos, quando todos eles estão à roda da minha mesa, eu fico pensando, bendito seja o Senhor. Valeu a pena. E vai valer mais ainda, porque o Senhor agora está trabalhando na vida de cada um deles. Porque filho de crente não é crente, gente. Deus não tem neto. E eu estou gerando agora os meus filhos, gerei com o útero, agora estou gerando com os joelhos, para que Deus complete a obra que Ele já começou na vida de cada um deles. Então, ou seja, tem uma coisa libertadora do egoísmo, é a maternidade, porque você só vai ganhando upgrade. Você orava por você, depois você passa a orar por você, para o seu marido, depois você ora por você, para o seu marido, para o seu filho. O filho 1, o filho 2, o filho 3, o filho 4. E aí você pensa, para 18 anos, pronto, cumpri minha missão, não. Agora você começa a orar pela nora. Daqui a pouco você ora pelos netos. Você só vai ganhando upgrade na vida de oração. Você vai ter que orar por alguém, pelo resto da sua vida. Glória a Deus que vocês falaram amém. Que a maioria dos outros fala assim, misericórdia. Mas para a gente, oração não deveria ser um problema, porque oração é o lugar do relacionamento. Oração é o lugar do nosso relacionamento com Deus. Não tem relacionamento sem conversa. Eu não tenho nenhum problema de conversar com o João. Converso e quero morrer conversando. Com Deus não deveria ser. Quando a gente fala em orar, você vai ter que orar pelo resto da vida, não deveria nos apavorar. Orar pelo resto da vida é normal. A gente se relaciona com Ele. Vou conversar com Ele o resto da minha vida. E a eternidade inteira. E a nossa conversa inclui os filhos, o marido, os pais, os irmãos, os amigos. Muito bem, a gente ora para Esther. E ela teve que passar pelo processo. Vários. E ela teve que passar pelo processo da orfandade. Você já pensou para uma moça, naquela cultura, ser criada por um primo? Eu fico imaginando, o texto não diz. Diz que ela se tornou órfã e que o primo, que já era mais crescido, tomou essa menina como filha, cuidou dela como um pai. Mas não fala de uma mãe no processo. Não fala de uma mulher no processo do crescimento de Esther. Não cita Mardoqueu tendo uma esposa. Pode até ser que sim, mas o texto não fala sobre isso. Então, nós vamos caminhar dentro do que o texto nos dá. Imagina para uma menina perder o pai e a mãe. Isso já é desastroso. Ser criada só por um homem. Desafiador. Nós também temos os nossos processos. Esse foi o processo de Esther. Qual foi o seu? De onde você veio? Como é que é a sua família de origem? Conflito com o pai, com a mãe? Orfandade também, às vezes você cresceu sem o pai, cresceu sem a mãe, cresceu sem os dois. Às vezes você tem exatamente o quadro de Esther na sua vida. Mas independente de ser orfandade ou não, gente, todos nós passamos por um processo desafiador na nossa infância. Algumas pessoas vivenciam abuso, como foi o meu caso. Graças a Deus eu tenho meu pai e minha mãe vivos. Pais zelosos, pais cuidadosos, pais que eu amo tanto. E dou graças a Deus todos os dias por ainda ter o privilégio de tê-los comigo. E de poder hoje cuidar deles. Mas nem sempre foi assim. Sofri abuso sexual por pelo menos 8 anos da minha infância. Sem que eles soubessem. Marcas que a gente traz lá da infância.
As pessoas olhavam para mim e falavam, oh, justamente a menina não tem os olhos claros, que pena. Você vai se sentir inadequado. Eu sempre achei, meus irmãos eram mais velhos do que eu, sou a caçula. Eu ouvia dos meus irmãos assim, mamãe e papai acharam você no lixo. Você não é nossa irmã. E por uns 2 anos eu acreditei nisso. Parece uma bobagem, parece brincadeira de criança, mas isso gerou marcas em mim. Então, eu posso te contar a minha vida e você pode me contar a sua e a gente pode chorar junto. Mas eu quero te dizer o seguinte, você chegou até aqui, então o que não te matou te fortaleceu. Né? Fica essa geração mimimi. Ai, não pode bater, ai, não pode isso, ai, não pode aquilo. Eles entram na adolescência sem resistência nenhuma, a namorada termina com eles cortam os pulsos. É o que eu estava dizendo da história da culpa. Nós, mães, sentimos culpa porque trabalhamos fora, porque nos dedicamos à nossa carreira, e aí a gente quer compensar isso com coisas materiais. Ou então com a ausência de correção. Eu ouvi mulheres dizendo, não posso corrigir o meu filho, eu passo o dia inteiro fora de casa, trabalho a semana toda. Quando eu estou junto com ele, eu vou corrigir? Vai corrigir, porque isso é ser mãe, isso é amar também. Dar limite é amar também. E eu dou graças a Deus por cada surra de vara que eu ganhei da minha mãe. Bendito seja Deus, porque senão sabe-se lá Deus o que ia ter dado. E a maturidade me faz olhar para trás e agradecer pelos nãos dos meus pais. Tinha momentos da minha vida que eu odiei meu pai, por causa dos nãos que ele me disse. Mas ele não estava nem um pouco preocupado se eu estava odiando ele, não. Ele só queria que eu obedecesse. E eu falava, tirano! Ditador! Não, ele não estava sendo ditador, ele estava me dando limite. Hoje se fala muito em democracia, em não ditadura, e isso está gerando nessa geração uma dificuldade de obedecer à autoridade. Eu sou totalmente contra autoritarismo. Abuso de autoridade é outra coisa. Mas, gente, a gente não sabe se submeter à autoridade. Obedecer regras. Uma sociedade sem regras é o caos. A gente não se submete ao marido, mas a gente se submete ao guarda de trânsito. Porque senão vai dar multa. Pois é, se você não submete ao marido, pode dar o fim do casamento. E submissão, gente, eu quero deixar claro que é o próximo passo, mas eu vou chegar lá. Muito bem. Esther, ela teve que lidar com a sua situação familiar. É um processo, não é o fim. Não é a sepultura. E às vezes você passou por processos difíceis na sua infância, na sua família de origem, que você ainda não resolveu. E você precisa resolver. Você precisa de perdoar se você tem alguma coisa pendente lá na sua infância. Porque senão isso vai refletir na sua família que você construir. Isso vai refletir nos seus relacionamentos hoje. Isso vai refletir na sua sexualidade. É incrível. Hoje a gente fala muito sobre as questões do homossexualismo. O homossexualismo é apenas um sintoma de uma geração com problemas afetivos. Não tem uma boa relação com os pais, não tem diálogo, não tem carinho, não tem amor, não tem verdade. Por quê? Porque a mãe e o pai lá nos anos 70 acreditaram nas mentiras do sexo, drogas e rock and roll. Quebraram alianças, entraram num caminho que é oposição à palavra de Deus. Claro que ia dar problema. A colheita chega, gente. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E o que tem plantado as gerações antes de nós? Abandono, egoísmo, relacionamentos interesseiros, o sexo fora do casamento, todo mundo pega todo mundo. É claro que ia dar ruim uma hora, gente. Então nós temos que fazer um caminho de volta e deixar Deus trabalhar no processo. Então se você precisa de perdoar alguém, perdoe. Se você precisa de ligar para alguém, faça essa ligação. Se você precisa de
exercitar um olhar mais generoso. Depois que eu me tornei mãe, eu comecei a entender um tanto de coisa que minha mãe fez comigo. Eu comecei a entender os nãos, mas nem todo mundo tem esse privilégio de se tornar mãe, porque quando nasce uma criança, nasce uma mãe, né? Então eu comecei a entender, quando eu comecei a educar os meus filhos, eu comecei a entender e a perdoar a minha mãe. E a entender e falar, puxa, minha mãe tinha razão. Puxa, graças a Deus que meu pai fez isso. Mas muitas de nós não temos isso, porque a gente ainda não teve filhos. Ou nunca os teremos, os filhos biológicos. Mas a gente precisa de pedir o Espírito Santo de Deus para nos atravessar, para nos dar uma outra perspectiva e de parar de, sabe, de arrastar um defunto. Ai, eu não tive pai. Ai, meu pai era alcoólatra. Ai, minha mãe me abandonou, por isso que eu sou assim. Para, você tem o Espírito Santo de Deus e Ele pode te curar do seu passado. Ele pode te fazer triunfar mesmo quando seu pai e sua mãe fracassaram. Essa é a lindeza do Evangelho de Jesus Cristo. Resgate. Deixa o Senhor fazer. Esther passou pelo processo de lidar com as circunstâncias alheias à sua vontade. Gente, quando veio dar uma ordem, eu fico imaginando se Esther tinha sonhos, se ela gostava de um rapaz. Eu meio que duvido que Esther foi toda alegrinha. Possibilidade de ser rainha. Acho que não. Acho que ela ficou pensando, uau, e se eu não gostar? Tá, o chefe não gostar. E se eu não gostar dele? E se ele for bruto comigo? E se... Não é porque ele era o rei, gente, que era garantia de beleza, de virilidade, de poder, de força, dele ser cheiroso. Então eu fico imaginando as inseguranças de Esther, as dificuldades de Esther. Era uma situação que surgiu. Eu fico pensando o que ela planejava sobre se casar. Talvez teceu tantos sonhos. Puxa, eu vou ter os meus filhos. Eu quero cuidar dos meus filhos. Meu pai e minha mãe morreram tão cedo. Eu quero cuidar dos meus filhos. Sei lá, os sonhos que ela tinha. Eu tenho certeza que você também teve que lidar e tem que lidar na sua vida com circunstâncias que não são exatamente o que você queria. É ou não é? Eu tenho. Eu tenho que lidar com situações que eu pensei, meu Deus, eu sonhei outra coisa, eu queria outra coisa. Mas é isso aí que tem para hoje, filha. Então, o que você vai fazer? Você pode sentar e ficar chorando, e reclamando, e murmurando, e atrasando o processo de Deus na sua vida. Gente, o povo de Israel ficou 40 anos dando volta no deserto, por quê? Porque não acreditou que Deus era fiel para cumprir as suas promessas, e no processo eles ficaram, ó vida, ó céus, ó azar. Quanto mais você reclama, pior fica, gente. Eu te garanto isso. Quanto mais você reclama, mais você atrasa a bênção de Deus na sua vida. Isso aí, então para de reclamar e começa a agradecer. A palavra de Deus diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Você fica assim, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Então agradece. Agora, agradecer quando está tudo bem, gente, é fácil. Faz mais que sua obrigação. Agora, agradecer no meio das circunstâncias adversas à sua vontade é a declaração diante do inferno e diante do céu, que você confia no Senhor.